jovens. Chegou a hora nice, a hora da juventude moçambicana. Animação, debate, aprendizado. Temas que abrangem a sociedade moçambicana. E, é claro, entretenimento. Nessa hora, você ficará a par de todos os assuntos que agregam valor à nossa juventude moçambicana. Atenção à contagem. 5, 4, 3, 2, 1. Começa agora a Hora da Malta. Olá, toda a juventude moçambicana, sejam bem-vindos à nossa Hora Nice, a Hora Fixe, a Hora da Malta, como nos bons velhos tempos, é isso aí. Já ouviu essa expressão, né? Muito comum quando conversamos, relembramos momentos que nos marcaram. Ah, saudade dos bons velhos tempos. Pois é, o que você tem saudade, o que você pensa, o que você lembra, o que você gostaria de voltar a fazer, que infelizmente já não dá mais para fazer, porque o tempo já passou. E você diz assim, poxa, se eu tivesse aqueles aninhos, né, poderia fazer isso, realizar aquilo outro. Bom, é sobre isso que nós vamos falar hoje, mas num sentido diferente, porque muitos jovens têm aderido muito a esse lema, que na verdade nada mais é do que uma nostalgia, na qual nós vamos explicar com detalhes o que é isso de nostalgia, qual a diferença então da nostalgia e da saudade. Entenderás melhor no nosso programa de hoje. Minha parceira Jéssica Bans, bem-vinda. Obrigada. Há muitas pessoas que ficam presas no passado por causa das lembranças ruins, por causa dos traumas, por causa de alguma coisa que aconteceu de muito ruim no passado, que faz com que ela fique parada no tempo e não consiga seguir em frente com a própria vida. Verdade. Não consiga mais acreditar em si mesma, não consiga acreditar que pode existir algo de bom na vida dela. Isso é o que mais vemos e isso é o que mais falamos aqui também, né? Ao longo desses anos que temos aqui no programa, já falamos muito sobre pessoas que vivem presas a coisas ruins do passado. Porém, há também um grupo de pessoas que anda preso aos bons momentos do passado, às boas lembranças do passado e também não conseguem seguir adiante com suas vidas. E é bem isso que nós vamos tratar aqui no programa de hoje, porque lembranças boas são boas, mas também são só lembranças, né? Já não tem como a gente voltar no tempo e principalmente não tem como a gente reproduzir esses bons momentos, né? Tanto um grupo como o outro, ambos não podem ficar estagnados, ambos estão errados, porque temos que avançar. Afinal de contas, é por isso que nós estamos aqui a cada dia, né? Passando de ano, passando de mês e é evoluindo. Temos que evoluir. Sobre isso nós vamos falar hoje no nosso programa. Já agora, Jéssica, enquanto a Malta chega, a Malta chama os amigos, nós temos aquele quadro top, que é da curiosidade. Será que os bebês acabaram, né? Acredito que sim. Bom, não acabaram não, porque tem vários ainda, né? Mas é que durante esses dias falamos tanto sobre os bebês. Mas o que os nossos amigos, nossos bradas têm hoje para nós? É momento de sentar aí, ficar ligadinho para aprender a curiosidade de hoje. Roda aí, produção. Você sabia? Na Hora da Malta. Como é que vocês estão? Sejam bem-vindos a mais uma edição do Você Sabia? É isso aí, hoje eu estou com ânimo porque eu estou na minha cor predileta. Preto, 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 preto. All black, menos ela. Eu gosto. Ela quis me imitar, hoje não consegui. Não, que isso? Ela quis me imitar também. Black, black, black e black. Menos ela. Menos ela aqui. Tipo, eu não sou... Não, black não é tipo esse black. É por isso que eu gosto. But anyway... Mas eu sou moçambicana, então eu sou uma negra. Não importa se eu sou clara, sei lá o quê. Eu sou negra e acabou. Vocês sabiam que na Coreia do Sul as tatuagens são ilegais? Exatamente, malta. Bem, uma coisa que é muito normal na Coreia do Sul, aliás, que não é normal na Coreia do Sul, é encontrar estúdios de tatuagens pelas ruas ou pelas avenidas. E isso porque é ilegal.
as tatuagens normalmente seriam feitas pelos médicos. Elas podem ser feitas pelos médicos, mas porque os médicos não têm habilidades para desenhar em pele ou fazer tatuagens ou desenhos, escritas em pele humana ou anyway, qualquer pele, tipo, em corpo. Eles não têm habilidades, né? Não tem como eles fazerem as tatuagens nas pessoas. E é muito raro encontrar, tipo, nas ruas coreanos com tatuagens. E se alguém encontra, se algum coreano com tatuagem é encontrado, esse tal pode ter feito essas tatuagens num estúdio ilegal. Porque não é permitido, fazerem tatuagens na Coreia do Sul. Eles costumam recorrer a estúdios ilegais, que ficam, por sinal, bem escondidos. E, é isso. É isso, malta. Então, Pérsia, o que tu achaste? Eu achei que é muito bom, né? Eu também não sou fã. Também não sou fã de tatuagens. Então, Também. eu acredito que o ser humano é bonito do jeito que ele nasceu. Exatamente. Então, essas coisas de você querer colocar estrela, nome de fica pessoa, bem. depois se decepciona, começa a chorar. Tá vendo? Tá vendo quando... Ah, Joana me deixou. Ai, eu tô fora. Yeah. Eu tô bem assim, sem nome de ninguém, no meu corpo e... Nisso aí, eu vou concordar com a Coreia do Sul, porque eu também não sou muito chegada ou ligada a tatuagens. Eu ia concordar que essa lei, né, se fizesse sentir aqui em Moçambique. Porque... Mas há amadores. Então, eu não Exato. condeno os amadores. Eu só digo, o meu corpo... Quando a pessoa faz tatuagens ou escritas no corpo, acaba estragando aquilo que é a essência da pessoa. Tipo, nós fomos feitos assim, tipo, perfeitos, com uma pele já com desenhos naturais e tal. Não precisamos de desenhos extras. Fica uma coisa muito estranha e muito... Assim, podemos... Muitas pessoas consideram tatuagem como algo, tipo um ato marginal. Então, quando tu tens tatuagem, não fica muito bem. Tipo, claro que tatuagem é escolha de cada um, né? Mas nós estamos aqui a dar aquilo que nós temos aprendido também, que eu também acho muito bom. Tatuagens, desenhos no corpo, porque estraga a tua essência, tipo, tira até a própria beleza da pessoa, né? Então, eu concordo muito com essa lei criada na Coreia do Sul, no caso. Eu também gostei. Então, estão de parabéns. É. Também já estão de parabéns. Então, acerca dos sapatos, ainda vamos conversar. Então, pessoal, eu vou falar do tubarão tapete. Tubarão tapete. Eu acredito que vocês nunca, ou ainda não viram, ou nunca falaram, ou já ouviram falar, não sei. Tá uma bagunça, mas ok. Normalmente nós já ouvimos falar de tubarão tipo golfinho. Tubarão tipo golfinho, aqueles tubarões grandes que têm dentes enormes, que se alimentam com outros peixes e também com carne de seres humanos que se perdem lá no oceano e de outras coisas também. Mas hoje eu vou falar do tubarão tapete. Tubarão tapete, ele se alimenta de peixes, crustáceos e moluscos. Ele é um ótimo caçador e predador. Então, se você está aí no mar, vai nadar ou vai conhecer os mariscos lá, toma cuidado, porque senão você vai ser o próximo predador dele. Essa é a minha curiosidade de hoje. Se você gostou, bota um like. E eu acho que terminamos, Sara. Mas não tá me deixar comentar do teu tapete aí. Sim, ela quer comentar sobre o meu tapete. O tubarão tapete. Mas é isso, tipo... Tapete. E tipo, eu já tinha visto, né, algumas coisas sobre esse tubarão aí. Ela ainda quer comentar. Você já viu? Já vi. Eu achei muito, tipo, perigoso. Porque muitos mergulhadores costumam querer entrar, tipo, parar, lá no fundo. querer ver E parece tem. realmente um tapete, tipo, um tapete mesmo. E tipo, até podes confundir com algas. E aí, tomem cuidado mesmo. Ele é um bom caçador e predador. Então, tomem cuidado. Be careful. E... Bye. Até a próxima. Você sabia, acabou. Até a próxima.
Sara e a nossa brada Pérsia. Essa do tubarão tapete, honestamente, nunca eu tinha ouvido falar. Também não. Interessante, né? Nunca tinha visto. Você vai lá, pisa, confunde com tapete. É. Que macio, que gostoso, né? Cuidado! Hein? Mas é bom porque ele tá lá no fundo, né? Então é mais difícil. E você sabe, né? A Pérsia está trazendo essas curiosidades de animais do fundo do mar, mas tem muitas outras espécies que a ciência ainda não conhece, verdade, né? Jéssica, Que a são ciência ainda não milhares conhece, de porque espécies. tem muita profundidade ainda no oceano, escuridão, muita coisa, mas a ciência vai avançando ao longo dos anos. Eu creio que vamos descobrir mais seres do fundo do mar. Verdade. E sem deixar passar a primeira curiosidade, muito top. Gostei da Coreia. Tamo junto, Coreia, nisso, hein? Nada contra quem, né? Mas é interessante essa visão dos coreanos, né? Ou da sociedade coreana em relação às tatuagens, né? E essa orientação que a Sara e a Pérsia deram ali é fundamental. Porque às vezes a pessoa faz naquele calor da emoção e aí depois se arrepende, né? Não é, Jéssica? Principalmente quando tem nomes, É como citou verdade, a né? Pérsia. Exatamente. Bom, nós vivemos e aprendemos sempre. Quer aprender? Esteja juntinho, misturado conosco aqui na Hora da Malta. Não saia daí não, porque o assunto de hoje é nos bons velhos tempos. Você vai entender melhor sobre esse assunto na volta do nosso intervalo. Vem comigo, é rapidinho. Nós retornamos aqui na Hora da Malta. Cá estamos nós com essa programação especial para toda a juventude moçambicana. Jéssica, bons velhos tempos, o que é que você lembra? Eu lembro, eu costumo dizer que eu tenho muita saudade dos meus 17 anos. Sim, 17. Foi o melhor ano, assim, da minha vida, foi os 17 anos. Tenho saudade dos meus 5. Não, também, né? 3. Devo dizer que isso daí também, mas Não é? porque a infância é a melhor parte da vida, né? verdade. Quando você Tem tem uma preocupação. quando você tem boas recordações, a infância é um bom momento da vida. E uma coisa, né, só para conversar com você, quando a gente estava produzindo a matéria, eu pedi para o pessoal ver coisas que fazem aqui, que era algo comum da maioria dos moçambicanos. E porque, assim, pra gente, né, pra infância da minha geração, era muito comum acordar cedo, nas férias, né, pegar uma mantinha, sentar na frente do sofá, se enrolar todo e ficar assistindo desenhos, porque bonecos, né, que lá passava desenho já desde muito cedo. Então, eu, pelo menos, fazia muito isso de manhã. E até quando eu estudava à tarde, eu acordava cedo, me enrolava nas mantas e ficava ali assistindo desenhos até a hora que desse para assistir. Então, isso é uma memória que faz parte da vida de boa parte dos brasileiros dos anos 90, que foram crianças nos anos 90. A nossa é diferente, a nossa é jogar berlinde. O que mais, João? O que a gente mais nós fazemos? Jogar berlinde, zoto, o que mais? E aí? Como é que é? Não, tchô-tchô-tchô. Tchô-tchô-tchô, neca, é verdade. O que mais, Silvestre? Bons velhos tempos. Saltar corda. Johnson? Pinjonça? Qual é a pinjonça? Saltar corda. Saltar corda, Bom, vamos ver se tem isso na matéria. Tem balele. Balele. O que é o balele? É um jogo que se faz com os pés esticados. Tem até alguém a passar mão nos pés, a contar. Um jogo aí no estranho. Aí tá com saudade dos bons jogo meio velhos tempos. estranho. Bom, você vai acompanhar essa matéria e na volta nós vamos entender o porquê que você vai entender melhor dizendo, por que nós trouxemos esse assunto aqui hoje. Mas qual o propósito? Você sabe que sempre o nosso tema tem um propósito, né? É muito interessante a visão que nós queremos te passar sobre isso, os bons velhos tempos. Acompanhe. Os bons velhos tempos. Ai, que saudades! Quando paro e penso, fico viajando na minha infância, na minha adolescência, na época que ao entardecer brincávamos de banana. Você ainda se recorda? A chichuqueta, a neca, o pular da corda que se falhasse levava a minha cabeça junto. As amigas jogando cheia, bijonça, entre outras brincadeiras. Quais são as brincadeiras locais aí para acrescentarmos? Quem é da minha época sabe como eram bons os velhos tempos. As crianças sabiam mesmo o que era brincar e para dormir existia a hora. Muitas vezes as coisas que aconteceram no passado não ficam lá.
Elas ficam conosco, surgindo em nossas mentes quando menos esperamos e simplesmente não vão embora. Mas, infelizmente, nem tudo são rosas quando se tira um tempo para uma viagem ao passado. Normalmente, o passado que invade o presente se encontra na forma de memórias de eventos intensos, que sejam eles bons, como brincadeiras e passeios, a estadia que tivemos com a família durante a infância, bem como eventos dolorosos, como uma separação, uma agressão, um acidente, uma doença ou abuso. Segundo os especialistas, um dos motivos mais comuns para uma pessoa se sentir conectada ao passado é por alguma cicatriz emocional que ainda está aberta ou por uma sensação, muitas vezes ilusória, de algo que pode não ter sido concluído da maneira que ela acha que deveria. É certamente desconfortável ser visitado por memórias de mágoa, abuso ou perda. Afinal de contas, temos facilidade de reter coisas mais. Enfim, uma espreitadela no passado é quase sempre inevitável e tenho a certeza que existem muitas coisas boas guardadas lá. Como nos bons velhos tempos, né? Muita coisa boa que ficou para trás. Tanto o que foi bom, tanto o que foi ruim. Mas o que nós queremos trazer à sua percepção no nosso programa de hoje é o que passou, já passou. Não há como retornar, recuar, viver das lembranças do passado. É essa sensação, né, que se denomina nostalgia, né? Eu estava até a ler que vem do grego nostos, que quer dizer o reencontro, e a logos, que quer dizer a dor, o sofrimento. Então, por exemplo, no relacionamento, né, Jéssica, a pessoa tinha traumas naquele relacionamento ou terminou de forma errada, a pessoa lhe maltratou, mas ela lembra, mas ainda que ele tenha me feito mal, mas tinha aqueles carinhos, tinha isso, tinha aquilo. Então vem aquela chamada síndrome do ex. A pessoa quer voltar àquela pessoa, quer dizer, tem saudades daquela dor, daquele sofrimento. Quer dizer, essa nostalgia. Existem pessoas presas a sensações, a momentos, a coisas que aconteceram no passado. E por causa disso, ela não tem força para progredir na vida, seja bom ou seja mal. Por isso que nós trazemos esse tema hoje e queremos te ensinar a não depender dos bons velhos tempos. É possível ter novos bons tempos também, né? É isso que é preciso entender, né? Que o que passou, passou, não volta e nem adianta tentar repetir. Porque o que acontece? Num caso de um relacionamento que acabou, tem aqueles que voltam com o ex e tem aqueles que querem colocar num próximo relacionamento as mesmas coisas boas que viveram naquele relacionamento anterior. Sem entender que são pessoas diferentes, cabeças diferentes, não é? E isso traz muitos problemas para a vida da pessoa, né? E aqueles que querem viver ali agarrados a um estilo de vida que tinham no passado, né? Não tem como. Quando a gente fica dessa forma, a gente não consegue ver coisas novas, a gente não consegue aproveitar o que de bom tem naquele momento ali. Isso aí em todas as áreas, né? Nós estamos a citar aqui na área sentimental, mas uma coisa que acontece muito, Jéssica, dentro do mercado do futebol também é assim. Às vezes o clube, né, durante um tempo teve aquele técnico que foi o tal, ganhou, foi campeão de tudo, saiu, foi para outro ambiente. Carille no Corinthians. Digamos isso. Aí agora, o tempo passou, quer voltar de novo a trazer o mesmo técnico. Já passou, já teve aquela fase. E na maioria das vezes acaba não dando certo. Porque teve aquele momento, naquele momento tinha certo tipo de jogadores, tinha uma estrutura. Não dá para ele trazer a mesma equipe de 2015 para hoje, 2023. É tipo a seleção brasileira, não tem como voltar para a seleção de 2012. Exatamente. Já era, né? Tem que ter uma outra seleção, né? Tá dando para entender? Porque a vida segue, a vida avança. Nós vamos às ruas agora para entender, né, Jéssica, qual é a visão das pessoas em relação a isso. O que mais marca elas? Bom, vamos ver o que é que os nossos repórteres questionam essas pessoas em cima desse assunto. Acompanhe. Bom dia, seu nome? Farida Sumburani. Fária, não é? Qual é a boa recordação que você tem do seu passado? A melhor recordação que eu tenho é dos tempos em que eu estava na escola primária
que eu tinha vários amigos e eram como se fossem minha família. Hoje em dia não posso mais estar com eles, mas é a melhor recordação que eu tenho. Tenho várias, mas uma das que me marcou muito foi o bate-papo com a malta, meus amigos de infância. Bem, é que nós saíamos das nossas casas para ficar na esquina, bater um bom papo. Foram bons tempos aqueles. E que alguns amigos já não se encontram cá, estão de viagem, outros estão a trabalhar fora. Mas eu lembro-me daqueles tempos e fico mesmo muito feliz só por lembrá-los. São muitos, mas especificamente foi o show de T-Rex, do cantor que eu gosto muito, português, angolano, mas residente em Portugal. Então fui para o show dele e foi uma experiência super incrível. Eu queria desde 2019 e eu consegui realizar esse sonho esse ano. Uma das recordações que eu tenho do meu passado foi quando eu fui viver em Niassa, no distrito de Quamba. Na verdade, eu sou daqui de Maputo. Quando eu estava cá em Maputo, tinha muitas brincadeiras. Estudei na Jusina, mas o aproveitamento escolar não era muito bom. Então, quando fui viver em Niassa com meu pai, lá conheci muita gente boa e principalmente pessoas que gostavam muito de estudar. Então, foi lá onde minha habilidade em estudo começou a fluir. Conheci pessoas que não dormiam, gostavam de estudar. Tanto que quando fizemos aquele exame da 10ª classe, nós íamos às 20 horas da escola para poder preparar para um exame e tal. Daí parece brincadeira, até hoje nunca mais chumbei. Fiz 11ª, 12ª, entrei para a faculdade, fiz a Universidade Pedagógica e hoje sou docente de profissão. E isto ficou marcado na vida da senhora? Sim, ficou muito marcado. E se fosse possível, não somente este momento, fosse possível reviver, gostaria? Eu acredito que sim. Podia até... hoje eu choro porque choro pelas amizades que eu tinha há muito tempo. Hoje o que eu vejo é que cada um tenta viver mais ou menos a sua vida, né? Fica no seu canto, já não existe aquelas amizades verdadeiras que nós criamos desde a base. Então eu gostaria de reviver todos os meus amigos, aqueles que nós brincávamos juntos. Como se diz hoje em dia os meninos ou as crianças que nós temos usam mais os telefones, não é? Já não tem tempo para brincadeiras que nós tínhamos, que era a chichuqueta. Eu gostava de jogar neca, não é? Brincar em tombelo e luana, não é? São coisas que eu gostava. Então eu acho que gostaria de viver esses momentos também. Não quer demais, apesar de já ser grande, não quer demais também voltarmos a ser crianças, né? Foi a melhor fase da minha vida, digamos assim. As brincadeiras, os passeios que eu tinha com as minhas amigas, foram momentos únicos. E hoje, como é que é? Hoje, a correria, o dia a dia, temos tido alguns momentos, mas são raros, assim, por causa da correria em si. E a juventude, fazendo um balanço, será que esses momentos estão a fazer falta? Precisariam, algum momento, de os jovens recordarem-se deles? Ou, se calhar, o mundo já, pela dinâmica, não precisa? E não, eu acho que precisa. Eu acho que nós precisamos de resgatar valores. Tem muitos valores que hoje estão perdidos. E eu digo isso com muita tristeza. Digo isso com muita tristeza porque eu sou professora, né? Da 11ª, 12ª. Temos meninos ou meninas ou crianças, sei lá, nem sei como dizer, que não sabem fazer um ditado, que não sabem escrever. Então eu acho que nós precisamos de resgatar esses valores. Temos que voltar até para aquilo que eram ditados, temos que voltar para provas orais. Hoje nós não temos, hoje eu não sei o que está acontecendo, mas está tudo dinamizado. Eu acho que devíamos resgatar os valores. Para algumas pessoas, o passado foi frio e tenebroso, devido a várias circunstâncias enfrentadas no decurso da vida. Mas a boa notícia é que não importa o quão doloroso foi o seu passado, hoje você pode definir como será o seu futuro. Nós ficamos por aqui com promessa de voltarmos na próxima edição com um tema super especial para si. Tchau! Se eu não me engano, Dona Nilcia, né? Ela lembrou mesmo o passado, hein?
e reviveu. Fez uma viagem, né? Fez uma viagem lá para Quamba. Um abraço a todos de Quamba aí, na província de Niassa, né? Os que nos acompanham. E reviveu coisas que lhe marcaram e ela viu, né, o quão bem lhe fizeram, né? Eu gosto de dizer que eu sou uma pessoa nostálgica, assim. Eu gosto de lembrar das memórias do passado. Eu particularmente, você sabe, eu gosto de ficar vendo as fotos, né, do passado, vendo e lembrando mesmo com alegria, né, daqueles momentos, lembrando da parte ali da infância, da adolescência, meus 17 anos que não vão voltar. Mas o ruim é quando isso já se torna em algo mesmo triste, algo pesado, algo que você algo que olha, aprisiona, né? E às vezes até lembranças de momentos bons no passado com pessoas que já partiram, né? Verdade, Às vezes isso mesmo, você tem Jéssica. ali, você perdeu Bem o pensado. pai, a mãe, e você não consegue superar a dor dessa perda porque você está sempre lá no passado, sempre lembrando de quando aquela pessoa ainda estava em vida, enquanto aquela pessoa ainda estava com você. Você fica sempre pensando, se essa pessoa estivesse aqui agora, né? Como seria bom, e ver fotos da pessoa e fica ali presa naquela boa lembrança, né? que teve com a pessoa. Mas apesar de a lembrança ser boa, traz muita dor, né? Nesse caso, traz muita dor porque você fica sempre colocando assim um peso na sua vida. Como seria a minha vida hoje se essa pessoa não tivesse morrido? Ou se essa pessoa não tivesse partido, me abandonado, né? E é uma outra coisa também que faz com que as pessoas fiquem um pouco paradas ali nessas memórias. Por isso, não é bom estar preso ao passado, estar revivendo o que você já não pode mais mexer nisso. Como a Jéssica citou, relembrar e tal é uma coisa. Agora, ficar ali pautando a sua vida em cima do que aconteceu, não dá. Nós temos que avançar. Até porque Sim. cada época, cada fase da vida tem os seus prós e contras. Verdade, Você pode ter muitas boas lembranças da sua infância, como nós temos, mas se a gente for lembrar bem mesmo, naquela época, a gente queria um pouco ser mais velho. É verdade. Queria crescer logo, Tem uma música até que fala isso, né? Quando somos crianças, né? A gente quer crescer. Quer crescer logo, né? E a gente depois esquece disso daí, né? A gente esquece daqueles momentos que a gente queria entender uma coisa e não entendia, porque ainda era criança. Não era fase, né? Né? Então, cada fase tem coisas boas, tem coisas ruins. Uma coisa, por exemplo, que eu amo, que nunca vai voltar, é os anos 90. Tipo assim, as músicas eram boas, tudo, as programações eram muito boas, tudo era muito legal nos anos 90 em termos de entretenimento, na minha opinião. Porém, nada se compara à evolução tecnológica dos dias de hoje, né? Verdade, A qualidade de vídeo, a qualidade de comunicação, tudo é melhor hoje, mas tinha coisas legais também nos anos 90. Então, isso para dizer que cada fase tem suas coisas boas, suas coisas ruins, e quando a gente fica preso às boas memórias do passado, é porque a gente esquece que, mesmo naqueles momentos bons, tinha coisas ruins também. E é isso que acontece em muitos relacionamentos, né? Muitas pessoas terminam um relacionamento e quando estão sozinhas, quando estão solteiras, ficam se lembrando dos bons momentos que tiveram no relacionamento anterior, mas meio que esquece das coisas ruins que viveram, como aconteceu com a Helena, né? Exatamente. Falando nisso, daqui a pouquinho você volta conversando com a Helena. Não saia daí não, nós vamos a um rápido intervalo. No próximo bloco a Jéssica já retorna, batendo esse papo interessante com a Helena. Vamos entender como a Helena, ela viveu um pouco presa ao passado. Até já. E no bloco anterior nós falávamos sobre como as boas memórias do passado podem fazer até a pessoa se esquecer de momentos difíceis e ruins que viveram nesse passado, né? E isso acontece muito em relacionamentos porque as pessoas, quando ficam sozinhas, têm a tendência de ficar revivendo os momentos que tiveram e por conta disso acabam voltando para o relacionamento. E é daí que vem os relacionamentos ioiô, vai e volta, que a pessoa termina
termina, volta. Porque quando eles voltam a viver os momentos ruins. Quando estão sozinhos, só ficam com as lembranças dos momentos bons. E foi mais ou menos isso que aconteceu na vida da Helena, que está aqui conosco hoje, e ela vai compartilhar um pouco da história dela. Helena, tudo bem com você? Tudo, sim. Então, conta para a malta que está aí em casa, que está nos acompanhando nesse momento, um pouco da sua história, o que aconteceu, por que você não conseguia esquecer dos bons momentos que você teve no relacionamento passado. Olá, malta. Meu nome é Helena. Eu vim contar um bocadinho aqui da minha história. Eu comecei a estudar e passei por uma classe que era a 8ª. Então foi aí que começou Eu pensava em estudar e seguir a minha carreira como todo mundo, mas só que o foco foi desviando quando eu conheci alguém. Nem tínhamos uma semana e eu me relacionei com a pessoa sem saber nem mesmo o nome dela, até mesmo completo. E durante uma semana ela acabou terminando comigo, eu sem saber o porquê. E por conta disso eu já tinha entregado o meu coração, tudo, porque eu vivia uma carência em casa, então procurei isso fora. E quando eu olhei para ele, eu vi, uau, ele é uma pessoa bonita, né? E eu me desvalorizava, me colocava embaixo. Então, como assim uma pessoa bonita gostar de mim? Então, foi aí que eu pensei que ele mesmo de verdade gostava, assim. E eu fui entregar o coração, tudo mais, me envolvi com a pessoa. E do nada ele disse, não vai dar. Temos que terminar aqui mesmo. Não foi contigo que eu pensei isso. Quando te vi, eu pensei que iria dar certo, mas não. Então, eu fiquei assim, eu procurando aquela explicação, ele não me deu, ele foi embora. E para tentar preencher esse vazio, eu sempre entrava nas redes sociais para ver as fotos. Eu não saía, mesmo quando eu estivesse a cozinhar, estava sempre ali mesmo, a reviver tudo aquilo. E eu até procurava tudo que ele postava, com quem ele andava, se já tinha outra pessoa. Então foi assim mesmo que não consegui me desapegar da pessoa. E me lembro também de um episódio que eu sempre ia para casa dele. Dava uma certa hora, eu sempre estava lá em casa dele. Dava uma certa hora, sempre estava lá perseguindo. Porque eu ainda sentia saudade. Eu queria voltar com a pessoa porque eu entreguei tudo de mim. Então, já não tinha nenhum sentido ficar. Porque desde o momento que eu estivesse com ele, estava tudo bem. Mas quando eu saía, voltava para casa, não. Era tudo diferente. Eu pesquisavam com o que ele estava, como eu disse, o que ele estava a fazer, só que não tinha como mandar as mensagens para conversar com ele, mas eu sempre estava ali nas redes sociais, seguindo o que ele fazia. A cada passo eu seguia, até que tornou-se já uma obsessão, porque eu já queria escutar músicas que me faziam lembrar dele. Se fosse uma música qualquer, não, tinha que ser uma música romântica. Então ali eu ficava, como se eu estivesse a gostar de sentir essa dor a todo momento que eu ouvisse essa música. Ficava ali sempre lembrando, quem me dera se eu voltasse nesse tempo assim, quem me dera eu voltar. Eu até procurava conselho numa das amigas e dizia, olha, o que você quer? Eu não consigo esquecer. Disseram, não, tenta numa outra pessoa que você vai conseguir esquecer. Eu me lembro que por querer fazer essa pessoa sentir ciúme, eu me envolvi com uma outra pessoa também. Isso me deixou tão suja mesmo de verdade que eu disse, o que eu estou a fazer? Mas como eu seguia a voz do coração, como todo mundo dizia, segue a voz do coração porque o coração fala a coisa certa. Então foi assim que eu fui vendo a minha vida mergulhando. Sempre foi cerca de 3 anos, ainda pensando na mesma pessoa, ainda querendo voltar com a mesma pessoa. E me lembro também de um episódio que eu encontrei ele a ir para a escola. E ao ver ele com outra pessoa, eu senti tanta mágoa e tanta dor ao mesmo tempo que quando eu cheguei na sala, eu nem consegui mais estudar. Eu disse para mim, eu me lembro que estavam fazendo um teste, eu disse para ela assim, olha, eu não vou conseguir. Fica lá, você a fazer os testes, eu vou para casa, porque a dor que eu estou a sentir aqui não dá. E eu me lembro que fui para casa de uma vizinha, que ela morava na minha casa, então ela se mudou para outro sítio, eu fui para casa dela, eu procurando conselho, e ela disse assim, deixa ele ir, faz a tua coisa, dá um troco, porque achavam que era essa forma de resolver o problema, dar um troco. Mas mesmo assim, acabou que também prejudicando os meus estudos, não consegui mais estudar, ir para a escola. Mesmo de noite eu não conseguia dormir porque sempre ficava ansiosa a todo o tempo. E nesse momento foi quando eu sempre ligava para ele, não tinha nenhum dia que eu ficava sem ligar. Todo o dinheiro que eu tinha, seja lá se eu guardava para alguma coisa, eu tinha que usar para comprar crédito, para poder falar com ele. E até mesmo sabendo que o aniversário dele se aproximava, eu sempre guardava o valor para poder priorizar a ele mais do que me, sabendo que
tenho prioridade, tenho alguma coisa para fazer, eu só guardava aquele valor para poder comprar um presente. Não importava qual seja o presente, se era caro, eu sabia que iria conseguir. Mas se fosse para mim, não iria conseguir. Mas se fosse para ele, eu iria conseguir. Então, eu preparei aquele valor e eu me lembro que eu falava com ele todos os dias e chegou um tempo que eu falei com ele. E ele disse, olha, eu não sei porque você está ligando para mim, mas eu não gosto de ti, eu só queria ficar contigo. Então, depois eu disse assim, por que então você não me disse toda a verdade logo no início? E acabou que ele jogou as palavras assim, disse, olha, você me fez terminar com uma pessoa. E eu disse, eu não sabia que você estava com alguém, que se for por isso, porque eu era a pessoa que sempre perdoava, seja qualquer coisa que ele fizesse, porque eu já sabia que ele me traía, sei lá o que é, mas eu sempre dava um passo de perdoar, e eu colocava a culpa para mim, não para ele. Ele sempre estava certo e eu é que estava errado, então me coloquei assim. Desculpa te cortar, como que, no fim das contas, né, o que isso te levou depois a fazer? Porque você viveu aí mais de 3 anos ligada a ele, né? E como é que foi? Que começou, te deixou? Começou quando, com tanta mágoa e tanta dor, eu tentei o suicídio. Eu levei uma faca que eu tentei cortar os meus pulsos, mas ali eu senti dor. Então levei uma agulha que penetrei nas minhas veias para ver se saía sangue, porque eu queria uma coisa rápida. Então eu vi que aquilo também não estava a resultar em nada. Então levei todos os frascos de comprimidos que estavam ali e eu tomei. E fui me deitar à espera que eu desse o cabo de mim, que eu morresse, mas graças a Deus eu levantei e tirei aquilo tudo, que aqueles medicamentos estavam ali. Então, no longo daquilo, quando eu contei à minha mãe, ela ficou chateada comigo, é claro, mas depois eu tomei uma decisão que, olha, não posso mais ficar assim, viver dessa forma como estou, porque sempre eu alimentava aquilo e no longo tempo eu me inferiorizava. Então eu vi que não dava mais para continuar assim. Então eu eliminei o contato que eu tinha, parei de mandar mensagem e até de me comunicar com os amigos, que eram meus amigos também, mas que quando eu me comunicava com eles era só para me perguntar do meu ex-namorado. Então eu decidi cortar todas essas amizades e focar no meu futuro. E hoje você já não tem mais nenhuma ligação, nenhuma lembrança assim, direta com ele. Não. E hoje você está bem. Sim, estou. Então é isso, né? Você vê como essas lembranças de algo bom que ela viveu no passado de certa forma, fez mal para ela. Hoje você está bem, sim, Helena, e eu agradeço a você pela sua participação, por compartilhar a sua história aqui conosco, tá bom? Tá. E você vê, né? A história da Helena é a história de muitas pessoas, infelizmente, que vivem dependentes das boas lembranças do passado. E falando em dependência, nós temos aí um evento, né? Que vamos ter com toda a Força Jovem, um evento para a independência, né, amor? É isso mesmo, um evento para levá-lo a ter, de fato e de verdade, uma independência na sua vida, uma independência emocional, profissional. No caso da Helena, foi uma independência emocional que ela conseguiu ter hoje. Outrora dependia emocionalmente desse relacionamento. Você vai prestar atenção nessa explicação do evento, nas expectativas das pessoas para esse grande dia 18. Atenção, Maputo! Toda Maputo, vamos estar juntos na Praça da Independência. O dress code são as vestes, né? As cores, melhor dizendo, da bandeira do nosso país. Use uma roupa verde, uma roupa amarela, vermelha, branca, preta. Vamos lá, vamos gritar pela sua independência. Nosso país está independente. Que bom, não é? Mas chegou a hora de você se tornar independente. Depois do SDN, Te amo desde a Gênesis um pouco antes. Namoro Blindado em Concert, Mega Yal. Então viva Happy Bar! Vem aí um Mega Day, onde haverá diversas atividades, muita música, dança, palestra, sorteio e, claro, irás alcançar a tua independência. Venha fazer parte deste grande dia, 18 de junho, às 13 horas, na Praça da Independência.
Aí eu, what's up, bro? Eu sou chofer, eu era dependente do sexo, eu era dependente da bebida, eu era dependente das pessoas. Mas agora sou independente. Se tu também quiseres ser independente, vem juntamente comigo no dia 18 de junho na Praça da Independência. Vais te tornar independente. Let's go! Olá, eu chamo-me Adriana Langa. Eu era dependente da aprovação das minhas amigas para ser feliz. Eu era dependente principalmente financeiramente, mas de repente, conheci a FJ1 e tudo mudou. Quer saber como? O lema é esse, vens ou vamos? Nós vamos a um rápido intervalo. Na volta, dica de como você pode avançar de agora em diante. Até já. É amigo, fica a dica, fica a dica. Em cima de tudo que nós aprendemos hoje, a frase para você refletir é essa daí, né? Use o passado como uma referência, né, Jéssica? E não nunca, né? Jamais como uma residência. Você precisa entender que o único tempo em que você pode mudar algo, tomar a decisão de algo, é agora, é o presente. Você não pode mudar o que aconteceu no passado e você não pode viver no futuro ainda porque ele ainda não chegou. Então, concentre-se no presente, né? Viva o presente de maneira intensa. Não faz mal recordar, ter boas recordações, mas o que você não pode é viver nelas. É isso mesmo. Bom, a Mariana não nos deixa finalizar, porque ainda faltam os fatos históricos, não é, Mariana? Não vamos finalizar sem a sua participação. É contigo aí. Hello guys, sejam uma edição do seu quadro Fatos Históricos daqui da Hora da Malta. E na nossa edição de hoje iremos falar de um local super mega que especial para o nosso país, ou super mega que histórico para o nosso país. Vamos até a província de Inhambane, concretamente no Museu dos Escravos. Mas nem sempre ele foi chamado de Museu dos Escravos. Era nada mais, nada menos que um alojamento onde ficavam alguns escravos, onde lá eles aguardavam para ser leiloados ou vendidos. Eram trazidos vários escravos, tanto homens, mulheres, vindo de várias partes do nosso país, diretamente para Inhambane naquele alojamento. Então os escravos eram vendados com lenço, de modo que eles não conseguissem ver o caminho que levasse até esse alojamento. Isso para eles não correrem o risco de perderem os escravos, pois os escravos iriam ter a ideia de querer fugir. Museu dos Escravos. Momento histórico relacionado ao comércio de escravos praticado na província de Inhambane entre 1910 e 1922. Este edifício foi feito à base de mel, cal e pedras. Neste local servia de alojamento onde eram levados para lá todos os escravos selecionados e depois vendidos como escravos para os compradores que trocavam por dinheiro. Depois da compra, eram sinalizados para permitir a identificação da sua proveniência. Atualmente, o edifício está degradado, pois, por lei, todos os edifícios construídos antes de 1920 fazem parte do patrimônio nacional. Uma história realmente interessante, não é mesmo? Mas nós ficamos por aqui. Continuem na companhia do melhor programa de sempre, A Hora da Malta.
A Mariana sempre nos ensina que para conhecer e melhorar o futuro é necessário voltar um pouquinho ao passado. Por isso temos esse quadro super top, Fatos Históricos. Valeu, Mariana e toda a equipe que produz esse quadro super top. Jéssica, espero que os jovens tenham aprendido hoje a nossa dica, né? Exatamente, que passem a viver no presente. É isso aí. Pessoal, tudo de bom para vocês. Amanhã, nesse mesmo horário, juntos e misturados, estaremos aqui na Eco TV, na Hora da Malta. Eu sei que as coisas um dia vão mudar, porque o que eu acredito é muito mais forte. Eu sei que as coisas um dia vão mudar, porque o que eu acredito é muito mais forte. Porque a fé sempre vence. Acredita, 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 acredita. Porque a fé sempre vence. Acredita, 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 acredita. Chamaram-me louco por eu seguir meu sonho. Disseram que nada valia o meu esforço. Foi tanta coisa que eu vi aí, mas nada disso vai me fazer cair, porque eu acredito nele. Eu sei que nada falha, é êxito na certa. Tudo que eu faço é só por ele. Eu sei que nada falha, é êxito na certa. Ei. Me chamam para fora, fora dos meus ideais, pensamento de desistência. Me pergunto se é real. Sou tentado, sou julgado e tratado como estranho, mas a fé que eu tenho em mim me dispara a prosseguir. Eu sei que tudo passa, tudo tem um prazo. Hoje é dor e sofrimento, mas o amanhã eu canto. Estás do meu lado, sempre perto, és meu alento, o intelecto. Isso me dá certeza que o medo irá passar. Eu sei que as coisas um dia vão mudar, porque o que eu acredito é muito mais forte. Eu sei que as coisas um dia vão mudar, porque o que eu acredito é muito mais forte. Porque a fé sempre vence. Acredita, 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 acredita. Porque a fé sempre vence. Acredita, 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 acredita. Eu sei, eu sei, eu sei, eu sei. Eu sei, eu sei, eu sei, eu sei. Eu sei, eu sei, eu sei. Eu sei, eu sei, eu sei, eu sei. Eu sei, eu sei, eu sei, eu sei. Eu sei, eu sei, eu sei. É muito mais forte. Tem muito mais forte. Acredita, 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 acredita. Acredita, acredita.